Fala moçada, bom dia! Estamos aqui novamente, para dar continuidade à nossa revisão dos estudos. Tivemos aí estudando as três primeiras de como entrar para o time de Deus, sobre o atleta de Deus e sobre o falso atleta. Beleza? Agora nós vamos estudar a lição 4, 5 e 6 e nós vamos começar hoje falando sobre o perfil do nosso treinador. Nós vamos entender um pouco mais sobre o nosso Deus, falar sobre esse ser maravilhoso, sobre essa pessoa que criou o mundo, nos criou e nos ama e tanto faz por nós. Vamos logo de cara pensar que hoje nós vamos falar sobre um relacionamento. Porque para você conhecer alguém ou para você conhecer alguma coisa, você precisa se relacionar com ela de uma forma mais íntima e mais próxima, para que você aprenda sobre os seus costumes, as suas vontades, o seu jeito, se for alguma coisa, como funciona, como melhor tirar proveito, enfim. O relacionamento é que vai fazer o conhecimento e vai nos dar essa capacidade de entender e melhorar o conhecimento sobre alguém ou sobre alguma coisa. Existe um ditado que as pessoas falam assim, a pessoa vem falar de mim, mas nem comeu 1 quilo de sal comigo, Já deve ter ouvido isso aí alguma vez na sua vida, se não, você está ouvindo pela primeira vez. O que dá a ideia de que essa pessoa não conviveu comigo o tempo suficiente para falar de mim. Então, assim, e ainda dentro desse conhecer, existem pessoas que te conhecem melhor do que outras. Então, há pessoas, por exemplo, que vêm no meu escritório e e conversa comigo e vai embora. Ou pessoas que me vêm na igreja, conversam comigo e vai embora. Elas têm uma visão da minha pessoa. Já quem trabalha comigo o dia inteiro, meus filhos, minha esposa, todo mundo, meus pais, minha irmã, meu cunhado, quem convive comigo com mais tempo e conversas, com certeza tem mais condições de falar sobre o meu temperamento, meu jeito de ser, as minhas ideias, do que quem conversa comigo 10 minutos, de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, Então, se nós queremos conhecer a Deus de uma forma mais profunda, nós precisamos nos relacionarmos com Deus. Não basta você apenas crer que Ele existe, mas você tem que conviver com esse Deus. Você tem que aprender dele, você tem que viver com Ele e você tem que andar com Ele para poder entender um pouco mais dele. Então, nós, quando pensamos em Deus, nós temos uma divisão que é feita na teologia, Primeiro, nós somos monoteístas, isso é um fato que a gente precisa já traçar, Nós temos um único Deus, o Deus soberano, o Deus criador, que é um Deus com letra maiúscula. Esse Deus, ele é dividido, para que nós entendamos melhor ele, na teologia, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são as três formas que nós podemos entender o agir de Deus na nossa vida. O primeiro, Deus Espírito, ele é como um exemplo do vento. A gente não sente, mas a gente sabe que ele existe. Você nunca viu o ar que você respira, mas você sabe que ele está aí, porque senão você morreria. Então, assim, Deus Espírito é exatamente isso, aquele que vai nos consolar das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas tristezas. É Ele quem vai nos orientar, vai nos ajudar, vai estar ao nosso lado. Então, Deus Espírito, ele tem essa função na nossa vida, O Deus Pai, o Deus Criador, que tudo rege, e o Deus Filho é aquele que veio nos resgatar e morrer por nós numa cruz. Então, nós temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor do Universo, que cuida da criação, da sustentação de todas as coisas, do Deus Filho, que cuida da salvação e da justificação do pecador, e do Espírito Santo, que consola, que cuida e que habita e nos dá essa comunhão com Deus. Habita em nós e nos dá a comunhão com Deus. Essa é a função da Trindade, que a gente já estudou, mas só relembrando, E aí nós vamos lembrar também que Deus é uma pessoa com quem nós nos relacionamos, Deus é uma pessoa que deseja ser amada, Então nós precisamos amar esse Deus, nós temos que declarar o nosso amor a Deus, nós temos que honrar o nosso Deus, nós temos que demonstrar o nosso carinho para com Deus, porque Ele aguarda isso de nós, Ele nos dá tudo isso, espera o retorno disso para Ele também, a nossa adoração, o nosso louvor, Então Ele deseja ser admirado, Ele deseja ser adorado, Ele deseja ser exaltado, dentro de tudo que Ele faz por nós. Ele quer que nós o exaltemos, nós somos criados para a exaltação, para a adoração de Deus. Esse
é o sentido da vida que tantas pessoas procuram e não encontram. Né? Nós precisamos reverenciar a esse Deus, né? E porque Ele é um Deus que gosta de nos abençoar. É uma pessoa que gosta de nos abençoar, de cuidar de nós. Então a gente vê aí 300 milhões de livros sobre qual o sentido da sua vida, 10 passos para você ser feliz, 10 isso, eu nunca vi tanto 10, né, na minha vida, né? 10 passos para isso, 10 pontinhos para aquilo, enfim. Na verdade, o que o ser humano tanto procura na vida dele é entender que ele deve adorar a Deus. Ele foi criado para ser um adorador. E pelo pecado de Adão, que a gente estudou lá na aula passada, que a gente você pode assistir na aula anterior aí, na revisão anterior, nós nos separamos de Deus através desse pecado, e quem não consegue entender e retornar através de Jesus Cristo ao convívio com Deus, vive procurando em sua vida uma razão de ser, um sentido, que na verdade nada mais, nada menos é do que ser um adorador. Simples assim, não precisa de 10 passos, tá, gente? É bem fácil. Então, relembrando a lição 4, ela fala sobre o nosso treinador, né? Sobre o seu perfil, que é uma pessoa trina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Criador, que cuida do universo e de toda a sustentação da vida, o Deus Filho, que cuida da salvação e justificação do pecador, e o Deus Espírito Santo, que nos consola e nos dá o norte e o direcionamento, né? Também estudamos agora que Deus é uma pessoa, que nós precisamos amar, adorar, reverenciar, e que também é uma pessoa que está disposta a nos amar de uma forma grandiosa e também nos abençoar com grande abastança, né? Deus não faz uso de pouca coisa não, né? Ele sempre nos abençoa com abastança. E aí na lição 5 nós continuamos falando sobre esse treinador fascinante. Primeiro nós falamos que Deus é luz, né? A luz do sol foi a revista fala que a luz do sol foi uma doação de Deus, que nem o sol tem sua luz própria. E o sol, para quem não lembra das aulas de ciência, é uma estrela de quinta grandeza, né? Então, assim, não é a maior ainda que existe. E eu duvido aqui quem consegue ficar muito tempo olhando para o sol com aquela luz, né? Aquilo queima o olho da gente e cada dia é pior. Eu não consigo não olhar, não consigo ficar nem nada. Aqui, essa brancura toda aqui, ela fica vermelha, descasca e fica mais branca. Então, desisti de tentar pegar uma corzinha. Então, ele fala aqui que, segundo a física, né, a luz é um campo magnético, né? Deus é o criador do campo magnético e a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Né? Quando a luz dá a largada para algum lugar, Deus já chegou lá. Então, Deus é o criador da luz, Ele é o criador do mundo, né? Há uma discussão muito grande de como o mundo foi criado. Eu tenho o meu entendimento, né, sobre isso. Primeiro que eu acho, fazendo um adendo, que ciência e religião não deveriam brigar, né? Como as pessoas falam. Eu acho que a ciência comprova a religião. Eu não sei como o mundo foi criado, eu não estava lá, né? A Gênesis fala sobre a criação do mundo, fala que o mundo era sem forma e vazio, o Espírito de Deus parava sobre as águas, e aí Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus criou os animais, Deus criou o homem e tudo mais. Lá fala em 7 dias, em 6 dias, no 7º Deus descansou. Porém, como a gente acabou de falar, Deus não está preso a esse cronos, ao tempo e ao espaço. Então, não sabemos como é esses 6 dias, se foi exatamente 6 dias como o nosso, ou se foi 6 dias de Deus. Enfim, há coisas que nós vamos descobrir na glória, quando a gente puder sentar no colo de Deus e conversar com Ele e tirar algumas dúvidas. Mas a teoria do Big Bang fala que houve uma explosão e daí houve moléculas, átomos e o mundo se criou. E a minha pergunta que eu deixo para vocês, né, para aqueles que vivem brigando, falando, não, foi o Big Bang, foi o átomo. Deus diz, haja luz. E essa haja luz, eu acredito que deve ter sido uma explosão maravilhosa de cores, sei lá, de tanta coisa. Às vezes eu fico imaginando, eu sou meio maluco. E não pode ter sido o tão famoso Big Bang. Então eu sempre brinco, falo, olha, eu não duvido que o mundo tenha sido criado de uma explosão. Eu só acho que quem acendeu o pavio da pólvora foi Deus, né? Então, assim, na verdade, Deus é o Criador. A forma como que Ele usou, a gente não tem certezas, né, para falar, mas eu acredito que muita coisa que a ciência traz de informação é a comprovação
de que Deus realmente criou o mundo, essa coisa maravilhosa que nós temos aí e que nos abençoa tanto, né? Essa natureza, tudo isso que a gente tem que cuidar. Então a verdadeira luz é o próprio Deus, né? Ele é a luz verdadeira, é Ele que dá vida a tudo que nós conhecemos, inclusive ao sol, inclusive a nós, inclusive a natureza, tudo vem de Deus. Ele criou tudo e tudo para Ele foi criado. Isso é um ponto, né? Outra coisa é que quando nós estamos na luz, nós não temos trevas, né? Então, se a pessoa que fala que ele é de Deus, ele não pode estar perdido no mundo. Por quê? A luz não se mistura com as trevas. Se eu desligar a luz, né, do ambiente aqui, ele vai ficar escuro. A partir do momento que eu acendo a luz, a escuridão vai embora. E ela não consegue ficar no mesmo ambiente, porque a luz não deixa. Não consigo ter escuridão, porque a luz clareia tudo. Mesmo onde há sombra, há claridade. Às vezes a gente vê a sombra, tem até uma aqui atrás, aqui, ó, mas está claro, você consegue enxergar a parede, né? Na escuridão você não enxerga nada. Então, onde tem luz, não tem trevas. Deus é justo. A gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, alguns entendimentos nossos, porque todo mundo vive a vida falando, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Realmente, Deus é amor, porém Ele é justo. E Ele colocou as regras deles para a vida do ser humano. Então, para que a gente tenha direito, né, à salvação, vamos dizer assim, como co-herdeiros de Cristo, usando os termos jurídicos aqui, nós precisamos aceitar Jesus. Se eu não aceitar Jesus, não seguir os seus ensinos, logo eu não tenho a salvação. Porque Deus é justo, Ele colocou isso como regra, então Ele não vai tratar diferente as pessoas só porque Ele é amor. Não, Ele é justo e Ele vai tratar com justiça. E a gente precisa respeitar muito isso, essa condição da justiça de Deus e ter isso muito sério na nossa vida. Então é preciso pedir perdão pelos nossos pecados, é preciso decidir ter uma vida de santidade com Deus, nos separar para Ele, né, e viver com Ele. Então, assim, entender essa justiça de Deus. O terceiro ponto dessa lição foi que Deus é fiel. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não tem meias palavras, Deus não tem meias promessas e meio cumprimento. Se Deus falou que é A, vai ser A hoje, ontem, amanhã e para todo sempre. Então Ele vai cumprir com as suas promessas, né? Então a gente precisa entender, né, e saber e confiar que Deus, Ele é fiel, e se Ele prometeu que Ele vai nos salvar através de Jesus, que o sangue dele é a remissão dos nossos pecados, Ele vai cumprir com certeza. E tem N promessas na Bíblia, né? Vou citar uma da mais conhecida, dos 10 Testamentos, que todo mundo conhece, né? Que ele é o primeiro mandamento com promessa, na verdade, que ele fala, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Então, se você honrar seu pai e sua mãe, você terá seus dias prolongados na terra, que isso é uma promessa de Deus, né? Então, assim, Deus promete e Ele cumpre, né? E dentro disso, nós também vamos entender que Deus é imutável, Deus não muda. Às vezes, o ser humano, ele muda, né? Às vezes a gente vai evoluindo até, né? Porque a gente, como pecador, vai entendendo muita coisa. Às vezes você é muito nervoso, vai deixando de ser nervoso. Eu sempre falo, né, que quando era mais jovem, né, no início ali dos 18, 19 anos, com toda aquela energia, né, a gente ia para o trânsito, acabava brigando, discutindo. Hoje eu entendo que isso é besteira, não perco tempo mais. Então a gente muda, a gente evolui, né? Se alguém me der uma fechada, bater no carro, tem que pagar, né? Se não pagar, eu tenho um advogado para executar. Mas eu já entendo que é um bem material, eu não preciso mais esquentar a cabeça com ele, não preciso mais ficar nervoso, sabe? A gente vai evoluindo. Mas Deus não, Deus já é perfeito, então Ele não tem por que mudar, né? Dentro da sua perfeição, Deus não muda. Ele é imutável, né? E Ele é a verdade. E a verdade, ela não pode ser mudada. A verdade é sempre a verdade. Ela não mente, ela não desvirtua, ela não muda a sua rota. Então, quando a gente fala a verdade, a gente pode passar 500 anos, eu vou falar a mesma história. Quando você mente, você não consegue sustentar a mesma história. Você vai estar sempre mudando, porque a mentira, ela não é perfeita, ela traz em si já a necessidade de você sempre acrescentar alguma coisa para provar que aquilo realmente é o que você está falando, né? E por fim, como eu disse já, né? Deus
é amor. Esse Deus justo, né? Ele não é um Deus punitivo, um Deus vingativo, né? Um Deus que as pessoas pensam que quer destruir tudo e a todos. Não, ele é um Deus de amor, né? De eternidade a eternidade, Deus é amor. Ele se sacrificou, se doou para salvar a humanidade. Então você imagina um Deus tão grandioso, com toda a sua glória, com todo o seu poder, se transformar num homem como nós, sofrer aqui perseguições, chicotadas, chibatadas, ser crucificado numa cruz para nos salvar, a nós, que somos menos que um grão de areia. Então, se isso não é amor, meu amigo, não sei o que seria, né? Deus é misericordioso, né? Ele resgata, ele dá a salvação. Então, misericórdia é algo que nós precisamos até praticar um pouco mais na nossa vida. Nós precisamos ter esse olhar misericordioso que Deus tem por nós. Se você não tem, você precisa praticar. Quando você olha para alguém jogado numa calçada, seu coração não pode apenas julgá-lo e achar, olha, realmente merece estar aí porque está bebendo. Não. Você tem que parar e pensar, por que essa pessoa chegou a esse ponto? Quem teve a experiência de estar na igreja durante a convenção que a Cristolândia São Paulo esteve aqui, ou quando você pôde ouvir o Arley Mafra, que veio aqui falar conosco também na igreja, que saiu da Cracolândia, né? A gente vê como Deus pode transformar as pessoas. Hoje nós temos a Cristolândia em Presidente Prudente transformando vidas. Quantas pessoas estavam jogadas na linha, estavam lá perdidas nas drogas e hoje já está reinserida na sociedade. Por quê? Olhar de misericórdia, de olhar para ela e entender que você pode ajudar ela de alguma forma. Isso nós temos que praticar. Nós temos que entender que o ser humano é passível de ser recuperado, de ser resgatado e trazido de volta para Deus. E você não tem direito nenhum de julgar ninguém, né? Você não tem direito nenhum de querer falar que a pessoa merece estar onde está, porque nós não sabemos o que leva ela a chegar lá. Foram N histórias que a gente ouviu, decepções amorosas, perda de filhos, de emprego, status sociais, olha, N histórias que levam às vezes a pessoa a chegar lá, e nós não somos blindados para isso. Por isso a gente devemos orar a Deus e pedir a eles continuamente, todos os seus dias, as misericórdias para a nossa vida e para que a gente não vá por esse caminho, né? O ser humano, ele é muito sensível. Às vezes você pode se achar que você é o super-homem, né? A super-mulher, né? Agora eu tenho que falar das mulheres também, agora tem Capitã Marvel, mulher Gato, que estão voltando com elas aí, né? Que antes estava só os homens, e com certeza, tanto homens quanto mulheres, né? Estão demonstrados ali pelos poderes, pela força, mas todos eles, tanto os homens quanto as mulheres, sempre têm um elo de fraqueza, seja criptonia, um passado, alguma coisa, sempre tem aquela fraqueza que naquela hora H derruba o seu super-herói, né? Então, se até eles caem, né? Imagina a gente, pobres seres humanos, né? Então, se Deus não nos der essa misericórdia, a Bíblia fala que nós seríamos consumidos, que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Então, assim, se fortaleça em Deus e não julgue o próximo, pratique misericórdia, você também, para com o próximo, né? Porque é esse amor, né? É esse amor de Deus que nos torna filho dele, e com o nosso relacionamento e a nossa convivência com Deus vai fazer com que nós começamos a demonstrar através da nossa vida esses atributos de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Então você vai vendo que as coisas são tudo coligadas, tudo juntado, e vai caminhando bacana. Então, Deus é luz e Ele ilumina todos os homens. Deus é justo e sustenta todo o universo. Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. E Deus é amor e doa-se totalmente por todos nós. Para acabar, a lição 6, meu treinador é imbatível, né? E aí, então, nós falamos ainda sobre um Deus onisciente, né? Que conhece todas as coisas. Ele tem o conhecimento perfeito. Você não esconde nada de Deus. O que está no seu coração, o que está no seu pensamento, Deus já sabe. Então, não adianta você querer esconder de Deus nada, porque Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas. Cada palavra que você
pensa em formar para falar, ele já sabe que você vai falar, ele já sabe como você vai agir e não adianta então você achar que vai se esconder ou vai esconder alguma coisa de Deus. Deus também ele é onipresente, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como eu já disse, Deus não está preso ao cronos, ao tempo, espaço, dia, ano, mês e ano, dia, horas, mês e ano, né? Mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Deus conhece o profundo do mar e as alturas do céu, né? Como diz o salmista, aonde eu for, Deus ali está. Deus está em todos os lugares e conhece todo, né? Então, onipresente e onisciente. Deus também ele é onipotente, né? Ele é poderoso, né? Ele sabe, né? Ele nos formou no útero da nossa mãe. É maravilhoso a criação de Deus, né? O ser humano, a natureza, tudo é perfeito, né? É um privilégio muito grande da mulher, e aí nisso tenho que confessar que como homem tenho uma inveja muito grande disso, né? Vamos dizer assim, porque deve ser uma sensação maravilhosa gestar um filho, né, no seu ventre. A criação de Deus é um novo ser humano, cara, isso é maravilhoso. A gente que é pai, a gente só vira pai quando nasce, eu falo, né? Porque a gente põe a mão, sente ali mexer e tal, você tenta, né, imaginar, e aí você só consegue sentir algo quando você realmente pega aquele bebezinho no colo, assim, você fala, nossa, eu sou pai. Mas a mãe não, a mãe durante 9 meses ela já sente tudo aquilo dentro dela, a transformação do corpo. Então, cara, é maravilhoso, realmente, desculpem, né, mas tem uma inveja santa disso daí. Deus forma, já na formação do homem, ele conhece, né, toda a nossa vida, então ele tem todo o poder, né, tudo concentra nele, né, tudo é dele, por isso nós devemos ser gratos a Deus, nós devemos ter o entendimento desse poder e agradecer a Deus o tempo todo, né, de poder contar com um Deus tão poderoso que é suficiente para curar as nossas doenças, para nos ajudar durante as nossas crises, ajudar o nosso psicológico, tudo, de nos dar tudo que nós temos na vida. Se você entender isso e conseguir viver dessa forma, desse relacionamento, desse entendimento de Deus, muita coisa na sua vida vai mudar, muita coisa você vai poder ser mais tranquilo e mais feliz, entendendo esse poderio de Deus que conduz a história, conduz a sua vida. Deus também é eterno. Deus não tem começo, passado, não tem começo, meio e fim, né? Deus é Deus e a gente sabe que é a sua eternidade e que um dia nós vamos estar com Ele, né? Então fala que antes de tudo ser criado, né? Antes do mundo ser criado, das montanhas nascerem, dos animais existirem, das divisões do mar e da terra, Deus já existia, né? O homem, nós temos uma limitação, né? Nós vivemos alguns anos aí, 70, 80 anos, como a Bíblia fala, né? Na sua robustez, o que passar disso é canseira, é enfado e depois morre. Então nós temos o começo, nós temos a nossa vida, o meio e o fim, né? Mas não acaba aqui, né? O Espírito depois ele tem 2 caminhos para seguir, se é o inferno e a decisão que nós fizemos durante a vida é o que vai direcionar depois a nossa eternidade. Então a gente precisa se ligar nisso daí. Nessa eternidade, mais uma vez, né, a gente lembra que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então Deus não tem esse negócio de passado, futuro, para Ele é um eterno presente. É difícil entender isso, eu confesso, eu tenho uma dificuldade de entender isso, porque nós estamos ligados ao nosso tempo, ao nosso cronos, então a gente fica com uma certa dificuldade de entender. E aí, partindo para a conclusão, para não ficar muito comprido, né, que eu sei que quando a gente está lá na sala, a gente tem 1h30 para estudar, e aqui o vídeo tem que ser mais curto, porque é difícil ficar na frente do celular, correto? Então, Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo. Eu vou falar para você que você não precisaria nem pedir nada para Deus, porque Ele já sabe de todas as suas necessidades. Mas é bom você pedir a Deus, orar a Deus para reconhecer essa grandeza de Deus e receber dele o que ele tem para te dar. Então você deve, né, entender que Deus sabe de tudo, mas que você precisa pedir a Ele, principalmente orientação para a sua vida, orientação para aquilo que você precisa fazer. Deus governa tudo, Ele é onipotente, né, onipresente,
nós precisamos, como eu vou dizer, confiar em Deus, a nossa vida, o nosso futuro, tudo a Ele, porque Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares e dentre tudo isso, na verdade, Deus é incomparável. É difícil falar de Deus pelo tamanho da grandeza de Deus, a gente tenta entender. Mas de tudo isso que a gente precisa saber, que nós temos que adorar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele pode fazer. Nessas 3 lições que nós estudamos sobre Deus, nós podemos aprender um pouco, sobre o seu caráter, o seu perfil, as suas atribuições, as suas qualidades. E dentre tudo isso, o que é importante é entender que nós precisamos adorar a Deus, ser submisso a Ele e render a Ele louvores e glórias, porque Ele é o único Deus e é aquele que pode cuidar de nós e nos abençoar e trazer para a nossa vida muita bênção. Galera, eu vou encerrar por aqui esse nosso ciclo das revisões da aula 4, 5 e 6. Lembrando, então, a aula que vem eu vou falar sobre a lição 7 e 8. Então, nós vamos falar sobre um atleta rumo à perfeição e depois um titular no time de Deus. Então, vocês leiam aí, dão uma preparada antes de estudar a lição. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no WhatsApp do grupo para a gente comentar. E depois, no próximo domingo, a gente vai voltar na lição 9. E aí vamos estudar com um pouquinho mais de calma, aprendendo tudo sobre como jogar em conjunto no time de Deus. Beleza? Conto aí com o comentário de vocês, com o envio das dúvidas. Vamos assistir os vídeos, vamos estar nos preparando. Logo mais esse Covid vai passar, as coisas vão voltar ao normal. A igreja está aberta, hoje vai ter culto à noite com 20% dos membros, tomando todos aqueles cuidados que foram requeridos lá já nas nossas páginas, de usar máscara, álcool em gel. Estamos tirando a temperatura, verificando a temperatura das pessoas. Se tirar, não morre, não pode. Verificando a temperatura. Então, nós vamos estar adorando a Deus hoje. Se você não puder ir ao templo, às 7h30, inicia online no canal da Igreja Batista no Maré-Mato no YouTube, no Facebook, Igreja Batista no Maré-Mato e também no Instagram, Igreja Batista no Maré-Mato. Você pode estar acompanhando o culto, estaremos lá louvando a Deus, adorando a Deus, cantando nossos hinos, nossas canções e ouvindo uma bela mensagem. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço. Até mais.